Quanta luz nesse ambiente, crescendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom, vamos começar a nossa live de hoje. Começamos, né, já bem com Quanta Luz, né, que é uma música maravilhosa, uma música que chama a nossa atenção. Isso foi um... Desculpem, né, porque nós estamos aqui, somos ainda estreantes nesse negócio de música, né, embora toque há muito tempo, mas não conheço nada de música. Na realidade, os espíritos intuíram para que eu tocasse essa música Quanta Luz, e eu acho essa música belíssima, me emociona muito e me faz lembrar exatamente da época que eu comecei no Espiritismo, há 32 anos atrás, embora essa música ainda não estivesse composta, mas eu vim relembrar essa minha época há 4 anos atrás, quando eu voltei para o Espiritismo, para o movimento espírita, né? Hoje não estou mais inserido no movimento espírita, mas sou espírita e tenho uma convicção muito forte em tudo que Kardec nos trouxe. E essa música, ela me lembra muitas coisas, principalmente da emoção que eu tive ao voltar a esse mundo dos espíritos, ao voltar para essa realidade, que é uma realidade maravilhosa, porque nos faz abrir o coração, abrir a mente para novos paradigmas, né? Novos modelos em relação à nossa vida. Há mais de 100 anos atrás, mais de 150 anos atrás, 165 anos aproximadamente, Kardec lançou o Livro dos Espíritos, né? E lançou com ele a doutrina espírita. E na doutrina espírita, Kardec realmente fez uma revelação. A primeira revelação era de que os espíritos se comunicavam, né? Os espíritos estavam à disposição dos seres humanos. Na realidade, não é à disposição porque a qualquer hora ou qualquer momento nós podemos acessá-los, não é isso. Mas que os espíritos se comunicavam sim e que influenciavam as nossas vidas. Não a partir daquele momento, porque alguns vão dizer assim, então quer dizer que foi Kardec que estreou a comunicação dos espíritos no mundo. Não, não foi, né? Desde os gregos, desde os egípcios, das civilizações antigas, que os espíritos se comunicam conosco, né? Não tem essa coisa de não, foi Kardec que inventou o espiritismo, foi Kardec que... Aliás, Kardec começou a observar as manifestações espirituais exatamente por conta do boom de comunicações espirituais que estava havendo antes dele começar a codificação espírita. Foi através das irmãs Fox nos Estados Unidos, através das pancadas e dos fenômenos que aconteceram lá nos Estados Unidos em 1797, mais ou menos, 1798. Depois, logo no começo dos anos 1800 também. Depois isso aí foi aumentando, foi se transformando. Vários médiuns tiveram comunicações naquela época. E tudo isso virou realmente uma coqueluche. Foi tanta coqueluche que Kardec foi apresentado aos fenômenos e na época Kardec não acreditou naqueles fenômenos, né? Kardec rejeitou os fenômenos. Na época, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que é o verdadeiro nome de Allan Kardec, verificou, observou que existiam alguns fenômenos que um amigo dele, magnetizador, o apresentou. Foi uma coisa muito interessante, porque na hora que ele foi apresentado, o amigo disse, olha, mais interessante do que o magnetismo são as comunicações que estão havendo através das mesas girantes, e é uma comunicação fantástica, porque são comunicações onde a mesa responde perguntas que a gente faz.
E Kardec saiu-se com uma das mais célebres frases dele, que ele disse, se for comprovado que uma mesa fala, que uma mesa tem reações humanas, então significa dizer que a mesa tem cérebro? Eu não acredito nisso, porque isso é coisa de mistificadores, de pessoas que querem ganhar a boa fé das pessoas. Então, na realidade, Kardec não acreditou naquilo de pronto. E logo, Kardec começou a fazer as suas considerações sobre o espiritismo e a adentrar aos fenômenos, tentando desacreditar os fenômenos, como todo bom cientista. Assim aconteceu com William Crookes também, quando começou a pesquisar as materializações na Inglaterra. Assim aconteceu com vários outros, né? Com Holmes, né? com vários outros escritores, cientistas da época deles, né? Ernesto Bozano, que viu a mãe dele materializada e aí por isso se convenceu, mas todos eles sempre foram para desafiar o fenômeno. Tipo assim, eu quero mesmo ver se isso aí é verdadeiro. E foram lá. E essas sensações, essas coisas que nós que temos a mediunidade, que sentimos a mediunidade mais fortemente em nós, que nós sentimos e sentimos profundamente, porque são sensações que às vezes são desagradáveis. Eu acho que na maioria das vezes é desagradável sentir a mediunidade, porque quando a gente sente, a gente não conhece ela. E quando não conhece, a gente acha que está enlouquecendo. Ou seja, imagina você uma criança como eu, tá certo? E aí por isso que vem um tema, por que sou médium? Porque na época eu fiz exatamente essa pergunta. E eu queria fugir da responsabilidade, porque na verdade é uma responsabilidade muito grande. É uma missão que nós recebemos no plano espiritual, às vezes imposta, porque às vezes você não tem escolha nenhuma, não foi você que escolheu. Eu acho que 70% das vezes você não escolhe a mediunidade para vir com essa faculdade para cá, para a Terra, tanto é que muitos tentam fugir. Então, se todo mundo tivesse a consciência de que a mediunidade é uma coisa para você evoluir, todos aceitavam numa boa. Mas a gente não aceita. A nossa primeira reação é dizer que não quer mais sentir aquilo, né? Que não quer mais passar por determinadas coisas. Você imagina uma criança como eu, com 4, 5 anos de idade, sonâmbulo, lutando com monstros dentro de casa. Depois dizendo que estava vendo gente, sendo repreendido pelos pais, né, que os pais católicos, então que ele não tem culpa de nada. A ignorância, né, a ignorância que eu digo é porque não conheciam, tá, gente? Quando a gente fala ignorância, muita gente diz, Wagner estava chamando os pais de ignorante. Não, não é isso não. Nem chamo ninguém de ignorante, é ignorar no sentido de não conhecer, de não saber o que é aquilo lá que está acontecendo. Você imagina uma criança de tenra idade vendo amigos especiais, né? Amigos que ele vê, mas ninguém vê, que ele chama pelo nome, mas ninguém está vendo. Depois, sei lá, na eclosão da mediunidade de forma mais ativa na adolescência, com várias brigas, vários desajustes dentro da própria sociedade, né, dentro da escola, de você entrar na escola e tal e se sentir mal, querer sair dali correndo, porque o ambiente lhe fazia mal, as energias terminavam lhe afetando e você sentindo tudo isso. Eu estou falando muito em mim, gente, porque eu acho assim que a primeira coisa que a gente tem que entender é que se é para a gente exemplificar, que a gente exemplifique em nós mesmos, né? Não precisa exemplificar em ninguém. Mas eu tenho muitos exemplos de muitas pessoas aqui, porque eu já peguei várias pessoas depois disso, né? E já identifiquei a mediunidade, e não sou eu que digo que a pessoa tem mediunidade, porque isso é até uma coisa que eu costumo sempre dizer, a gente não tem condições de dizer que o outro tem mediunidade. O outro é que vai me dizer, através dos sintomas que ele sente, do que ele vê, do que ele passa, e aí, naturalmente, eu vou supor, naturalmente, que ele tem mediunidade, mas eu posso confirmar que alguém tem mediunidade, eu apenas tenho a noção, porque pela experiência eu percebo que a pessoa tem sim a mediunidade. Ela vê, ela sente. Geralmente todo médium é meio estranhinho, né? Eu sempre fui estranho, né? A minha vida todinha eu fui muito estranho, muito cabuloso, de entrar nos cantos, não querer ficar, de não querer tirar foto, de não querer. Eu chorava para tudo. Eu era um menino chato, miserável, entendeu? Porque realmente era um menino desses que complicava a vida dos pais, né? Nunca fui uma criança docinha de
calma nem nada, embora fosse calmo. Eu não era nenhum agitado, nenhum, sei lá, brigão, nada disso. Mas eu era um menino chato, eu era um menino desse que não queria ir para a escola, né? Eu era um menino que não gostava de multidão, não gostava de estar nos aniversários, eu não gostava olha, eu não gostava de um monte de coisa. Então eu era um cabuloso, como vários médiuns. Você pode perceber que todo médium, ele passa por determinados problemas na infância, ele passa por determinados problemas na adolescência, e quando ele chega na idade adulta, invariavelmente ele pega depressão, ele fica depressivo, ele fica ansioso, ele fica... são vários sinais. Aqui no SEC, no Centro de Expansão Consciencial, através das nossas psicoterapias, nós notamos direto pessoas com essas características. Pessoas que quando vão contar a história, porque naturalmente que a metodologia da psicoterapia é exatamente antes fazer uma anamnese, né? A anamnese é exatamente pesquisar o que o outro tem, saber o que o outro tem, e quando a gente percebe os problemas da pessoa, a gente nota que esses problemas estão conectados à faculdade mediúnica. E aí eu queria, já para começar aqui, a gente bater uma bola bem interessante em relação a isso. Inclusive eu digo a vocês que vocês aí do Facebook, vocês podem perguntar, vocês podem fazer perguntas. Está aqui o nosso colega Augusto, que está acompanhando a palestra pelo celular dele, e vai ver aí se por acaso vocês tiverem alguma pergunta a fazer. Eu vou tentar responder. Eu sempre digo, né, a gente está aqui, não tem o conhecimento completo de tudo que a gente está falando não, tá, gente? Diploma de espiritismo não existe. Diploma de espiritualista também não existe. No mundo espiritual tem muita coisa, sabe? A diversidade é muito grande para a gente estar aqui se avorando a dizer que conhece tudo. Então, muitas vezes a pessoa vai me perguntar uma coisa que eu não sei responder na hora. Eu posso até responder depois, mas na hora eu não sei responder. Então, quem são os médios, né? Conceituando essa mediunidade. Então, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, quer dizer, nasce com ele. Nasce. Você não cria um médium, não. Vamos criar um médium. Embora Kardec tenha dito que todos nós somos médiums, mas que só são considerados médiums, na verdade, só se pode dizer que é médium, aquele que tem essa ostensividade, que tem essa intensidade que está se falando aqui no conceito. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem. Então, na realidade, não é raro quem possui, não. É raro quem não tem. Tá certo? Quem não tem, até da forma mais ativa, né, todo o processo de mediunidade. Pelo menos em estado rudimentar. Então, as pessoas têm sempre alguma mediunidade. É uma sensação, um arrepio que você sente, é alguma coisa que você nota em alguma outra pessoa. Você percebe que alguém vai lhe magoar de alguma forma, então você nota isso no outro. Você entra em um ambiente e não se sente bem, isso é mediunidade. Isso faz parte da mediunidade. Então todos nós, de certa forma, temos isso aí, tá certo? Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Isso aí é um conceito do próprio Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 14, página 159, tá, gente? Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitivas. Ainda no Livro dos Médiuns, isso é uma definição de Kardec, no capítulo 14, página 159, tá certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, é que a mediunidade, ela se parece muito com a paranormalidade anímica. Todo médium é um paranormal, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Todo médium é um paranormal. Mas nem todo paranormal é médium. Como é, Wagner? Que doidice é essa que tu está dizendo? É assim. Todo médium tem paranormalidade. E é realmente um paranormal. Porque ele sente coisas que estão ao lado da normalidade, que não são anormais, que não são sobrenaturais, mas que não se pode explicar.
Então, os fenômenos que ele produz, que ele sente através dos espíritos, são fenômenos paranormais, tá certo? Agora, existem pessoas que são paranormais, mas têm dentro de si o animismo. Por exemplo, tem gente que consegue ter a consciência do que vai acontecer com você, que é a telepatia, a telepatia não, a precognição, né? Você saber o que é que vai acontecer no futuro. Tem gente que consegue adivinhar o teu passado, olha na tua mão, tem as ciganas, né, que olham na sua mão e veem ali na tua mão o teu passado. A mão é apenas um instrumento, tá, gente? Ela tem essa percepção e ela consegue enxergar o que você fez no passado. Inclusive até enxergar outras encarnações. Tem gente que tem essa capacidade. Isso se chama precognição, tá? Premonição e precognição. Então, precognição e retrocognição, desculpa. A retrocognição que é do passado. Então significa dizer que você viu o passado da pessoa, retro, o passado, e pré, você antevê o futuro. Você notar assim, Augusto, não sai daqui agora não, porque pode ser que exista alguém ali na esquina, eu estou prevendo que vai ter um assalto ali com você. Então, pelo amor de Deus, não saia não. Isso é uma premonição ou uma precognição. Você está prevendo alguma coisa. Aí você diz assim, sim, Wagner, mas não pode ser que tenha um espírito dizendo a você que Augusto vai ser assaltado? Sim, se for com espírito é mediunidade. Mas se for uma percepção sua, sem a influência espiritual, significa que é anímico. Você é um paranormal, mas você não é um médium. Você é um paranormal com animismo, tá certo? Por exemplo, o Uri Geller, aquele que entortava facas, garfos na década de 70 para 80, eu acho que todo mundo aqui que foi daquela época lembra disso, que através da televisão ele pegava um garfo, uma faca e mandava você se concentrar na sua casa, e eu fiz na minha casa naquela época. Naquela época era TV Tupi, olha, faz pouquinho tempo, eu não gosto nem de dizer esses negócios, porque a gente parece mais velho do que é, né? E a gente é velho mesmo, né, Augusto? Né, meu filho? Olha, tá certo, tá aí, ó. Então, na realidade, naquela época tinha esse Uri Geller e ele ainda é vivo, inclusive. É milionário, né? Porque fez muito esses shows por todo mundo e hoje é um cara milionário, mora nos Estados Unidos. E o Uri Geller, ele mandava você se concentrar e lá do outro lado da televisão a gente pegava o garfo e o garfo entortava na mão da gente. Então era o poder que ele tinha de convencimento, de você utilizar as suas próprias faculdades paranormais, anímicas, né? Porque aí você pode dizer que foi um espírito que entortou aquele garfo ali? Não, tá certo? Quem entortou o garfo foi realmente o teu poder mental, né? E ele fazia exatamente isso. O poder dele era estimular o teu poder mental, a tua paranormalidade. Então existem os paranormais que são anímicos, né? Tinha um guru indiano chamado Sai Baba, que ele aportava viguti. Viguti era a cinza dos vulcões, e que é uma coisa como se fosse uma água benta daqui da gente. Então ele aportava aquele viguti e tal, e aquilo ali era uma faculdade anímica. Mas o Sai Baba, ele era tanto anímico, era um paranormal com faculdades medianímicas, com os dois. Ele era mediúnico e também era anímico. Ele tinha faculdades paranormais anímicas e mediúnicas. Tanto é que ele enxergava a mãe dele vinha dar conselhos a ele, então ele era os dois, num só. Então tem pessoas que têm as duas habilidades paranormais. Geralmente todo médium tem os dois. Tá certo? É raro o médium que não tem também uma paranormalidade, seja qual for, anímica, de sentir, de notar alguma coisa no ambiente, a parte da psicometria, tá certo? Psicometria é o seguinte, é você tocar em objetos e notar a história do objeto. Na casa mal assombrada que nós fomos visitar lá em Lagoa dos Gatos, aquele local está impregnado da psicometria dos moradores dali. Tá certo? Quer dizer, cada objeto daquele, cada parede daquela que não foi pintada, cada cadeira que você pega nela, você tá, de certa forma, alguns médios têm essa faculdade de sentir o que aconteceu com o morador daquela casa. Então, veja só, pode ser um médium, tá certo? Ele pode ver os espíritos que estão ali e ele pode sentir o que se passou ali naquela localidade.
o que é uma faculdade anímica. Tá certo? Ele está tendo sensações através da psicometria. Ele tocou no objeto e sentiu o que o objeto tem de história. Todo objeto antigo, gente, uma moeda antiga, né, sei lá, um retrato, uma foto de alguém da antiguidade, né, um livro que você compra no sebo, porque muita gente diz, só um livro que você compra em sebo e tal, faz mal, Wagner? Não é fazer mal, eu mesmo adoro comprar livro em sebo. Mas eu sei que ali, naquele livro, está carregada a energia da pessoa que possuiu aquele livro. Tá certo? Um anel, um colar, que a gente aqui em Pernambuco chama de transilim, né? Um transilim que você... Não ouvindo o tempo de transilim, né? Um colar que você compra de alguém, né? Um anel que você adquire da tua avó, do teu avô e tal. Alguma coisa desse tipo. Ele está impregnado da energia, né? Ele está impregnado da energia que fez parte daquela criatura que viveu um dia aqui na Terra, tá certo? Então, na realidade, assim, são faculdades que podem ser mediúnicas. Por exemplo, o médium pode muito bem tocar num objeto e terminar vendo o espírito. Então, se ele vê o espírito, ele tem faculdade de psicometria anímica e ali conectou ele também ao espírito que apareceu na frente dele e ele tem faculdade mediúnica de vidência. Então ele vê o espírito, ele vê espíritos, tá certo? Então são as faculdades mediúnicas que nós temos, gente. Agora veja, muitas pessoas vão dizer assim, Wagner, e como é esse negócio da faculdade mediúnica? Porque muitas pessoas me procuram, inclusive muito preocupados com essa questão mediúnica. Eu converso muitas vezes com as pessoas e as pessoas me dizem assim, Wagner, eu não quero desenvolver a mediunidade, porque eu tenho medo de desenvolver. E eu sempre faço a pergunta, e você quer ficar do jeito que você está agora no momento, sentindo todas essas emoções, essas sensações que não são suas? Você quer continuar depressivo, ansioso e tal? Sim, Wagner, aí quer dizer, o cara começou a estudar a mediunidade, melhora tudo isso. Não é que melhora como se fosse um comprimido de dor de cabeça que você toma e passa. Não é assim. A mediunidade continua. Você continua sentindo as emoções, as sensações, a aproximação dos espíritos. Aquela sensação quando você entra num ambiente, se sente mal naquele ambiente, porque você sentiu as energias do ambiente. Tudo isso você continua sentindo. Só com uma diferença. É que você, ao invés de pensar que você está passando mal, que você está passando pelo processo, que você está endoidando, você sabe que não é isso. Que existe uma outra entidade, que existe uma inteligência extracorpórea, uma inteligência que não é do teu corpo, que não faz parte da tua vida, que está ali influenciando você a sentir determinadas coisas. Gente, eu tive várias experiências todos esses anos, e experiências bem interessantes, né? Tanto antes de assumir de vez que eu tinha que trabalhar com essa missão da mediunidade, que foi há uns 4 anos atrás, quanto todos os outros anos que fui espírita. Então, várias vezes, quantas vezes eu cheguei com Flaviana em alguns ambientes, e eu disse a ela, Flaviana, aqui eu não fico, eu vou me embora agora. Ele falou, mas menino, a gente chegou agora aqui e tal, tu é doido, tu vai se embora agora. Eu digo, vou me embora agora, não tem quem me faça ficar aqui. E cirmar dos pés e ir embora. De ter mudanças de temperamento e de atitudes repentinas, como se eu fosse bipolar. Inclusive, quando eu comecei a ser analisado, quando eu comecei com a minha depressão, essa coisa toda, eu fui visitar um médico, que eu não vou dizer o nome, e ele disse assim, você tem a bipolaridade. E eu comecei a achar, veja só o que é a gente se afastar das realidades espirituais. Eu comecei a achar que tinha bipolaridade mesmo e tomei lítio por muito tempo, né? E aquele lítio eu nunca vi um veneno maior do que aquele, não. O que eu tremia com aquilo ali, o que eu passava mal com aquilo ali, era um absurdo, porque estava todando a minha capacidade mediúnica. Você está entendendo? E aí, junto com o lítio e junto com tudo, eu ainda bebia. Então, veja só a coisa complexa disso tudo. Muitas vezes as pessoas até me perguntam assim, Wagner, isso não é muito radicalismo, não? Né? Você coloca assim na internet, na época de carnaval, que a pessoa não deve ir para o carnaval se for médium, que a gente tem que ter cuidado por conta das energias. Pois é, quem não é médium
já deve ter um cuidado muito grande, e eu, sabendo o que sei, mesmo se não fosse médium, eu não iria mais para carnaval, tá certo? Não é radicalismo, é medo mesmo, é porque eu sou covarde, eu não gosto de sentir aquilo que se sente depois da festa carnavalesca, né? Que é aquela energia pesada, aquela coisa densa, aquela cabeça de que você fez uma grande besteira na sua vida. Então, pronto, isso eu não gosto de sentir, tá bom? Então eu prefiro não passar esses 5 dias de grande euforia e alegria para depois ter tranquilidade. Eu nunca, na verdade, gostei profundamente do carnaval. Hoje mesmo eu postei umas fotos de um carnaval prévio aqui de Caruaru, que eu também não vou citar o nome de onde foi, mas eu, Flaviana e Vinícius, o meu filho, né? E coloquei lá assim, poxa vida, eu além de estar me fazendo ali, porque eu estava me fazendo, eu já estava em depressão ali. Eu, além de estar me fazendo, ainda trouxe comigo a minha família para participar de uma energia terrível como essa. Então, quer dizer, eu sou irresponsável 2 vezes. Ali eu estava bebendo, ali eu estava depressivo, ali eu estava sorrindo, dizendo que estava alegre, feliz, contente da vida. É assim que a gente representa no carnaval. A gente transmite uma energia ali naquele momento que não está sentindo. Não está sentindo mesmo. Tá certo? Muitas vezes você está sentindo aquilo porque você está sob o efeito do álcool, da droga. Você está na euforia, naquela agonia, naquela energia que você está sendo estimulado também por essas consciências espirituais que querem participar da festa e da brincadeira e que influenciam você para passar por aquilo ali. E você acha que aquilo ali sou eu que estou sentindo. Não é. Tanto é que quando termina o carnaval, ou então termina cada dia, no outro dia você amanhece com a ressaca brutal. Mas a ressaca mesmo vem na quarta-feira de cinza, né? Que inclusive tem até aquela musiquinha, ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa só para contrariar, né? Ela não chega para contrariar, não. Ela chega para lhe colocar de novo na realidade que você quis fugir. Você passou 300 dias do seu ano bolando em como se esbagaçar todo no carnaval em 5 dias. Às vezes aqueles 5 dias ali, eles são fundamentais para destruir a sua vida, tá certo? É uma AIDS que você pega, é um vício que você adquire, é uma obsessão dessas ferozes que você adquire ali com algum espírito que sintonizou com você naquele momento e que veio atrás de você e está conectado em você, estimulando você a beber e etc e tal, através do vampirismo, essa coisa toda. Então, gente, são várias consequências que a gente sabe que existem no carnaval. Então, muitas vezes eu sou questionado em relação a isso, mas não é exagero não dizer isso, não é exagero dizer que o médium não participe de festas. Ultimamente eu tenho visto, assim, por exemplo, é incrível isso. Nós estávamos com um corpo mediúnico até interessante aqui. Foi chegando perto das festas do Ano Novo, metade sumiu. Metade dos médiuns sumiram, porque ninguém quer assumir o compromisso de que não pode trabalhar com mediunidade e ao mesmo tempo fazer parte daquela bagaceira toda. De entrar na farra, na fuleiragem, né, no sexo sem controle, né, cheirar pó, fumar maconha, beber. Tudo aquilo é lógico. Se você tem uma sensibilidade mediúnica, tem uma abertura, você tem uma ampliação da tua aura que termina atraindo determinadas mentes, espíritos, magneticamente trazendo para você, entrando na tua glândula pineal e transformando o teu corpo completamente. Tem gente que se transforma completamente. Eu vi várias coisas dessas acontecer aqui dentro. Eu mesmo me transformei. Eu mesmo tomei uma outra forma na época que eu estava obsedado, né, com uma obsessão terrível do meu lado. E não era só uma obsessão, e coitados dos obsessores, não tem culpa nenhuma de eu ter entrado naquela vibe que eu entrei naquela época. Então, por quê? Né, eu tenho uma mediunidade. Um outro dia, eu achei interessante que no curso de paranormalidade que nós fizemos aqui, teve uma pessoa que chegou para mim e disse que estava muito triste. E eu perguntei a ela, por que é que você está tão triste assim? Ela disse, não, eu estou triste porque eu não tenho mediunidade. Porque por tudo que você falou aí sobre paranormalidade e tal, eu nem sou um paranormal anímico, nem sou um paranormal mediúnico. Eu nem sou médium, nem sou paranormal de jeito nenhum. Porque eu não sinto nada disso. A única coisa que eu sinto é exatamente os meus sonhos lúcidos quando eu vou para o plano astral. Aí eu disse a eles, pois é, ter sonho lúcido não é mediunidade, todos nós podemos ter, basta exercitar
que esses sonhos lúcidos começam a acontecer. Isso não é mediunidade. Não existe mediunidade de desdobramento. Isso não existe, tá certo? Todos nós desdobramos. Mas se você considerar que todos nós somos médios de alguma forma e em algum grau, você é médium. Mas o que eu falei naquela época para a pessoa, eu disse, olha, não fique pensando dessa forma, não. Olha, não se constranja, nem fique chateado, porque você não tem a faculdade mediúnica, não. Porque a faculdade mediúnica não é uma coisa fácil de você encarar. Você imagina você ser uma pessoa totalmente estranha. Um outro dia até eu coloquei, Augusto, não sei se tu consegue encontrar aí no teu telefone celular, aquele texto que eu coloquei sobre os médiuns que desenvolvem a mediunidade e os médiuns que não desenvolvem mediunidade. Né? O médium que conhece a sua mediunidade e o médium que não conhece. Lembra que eu coloquei um texto assim? Lembra que eu coloquei? Você foi no WhatsApp, tinha no WhatsApp. Então, quer dizer, são várias emoções, sensações, são várias coisas que você percebe em si e não é seu. Muitas vezes você tem vontade de se matar. Veja só, eu tive várias vezes vontade de me matar. Eu não tenho nenhuma vergonha, sabe, gente, de falar essas coisas. Porque, assim, muita gente diz assim, Wagner é muito corajoso, tem coragem de dizer que teve um dia vontade de se matar. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso, gente. Quem é que não já teve uma vontadezinha de tirar a própria vida? Eu acho que muita gente já teve. Muita gente já teve. De partir daqui para uma melhor. Vocês são privilegiados, nunca tiveram essa vontade, são privilegiados. Porque muita gente tem essa vontade, sim. Passa por certos apertos na vida e diz assim, não é vontade de dizer assim, eu vou me matar, mas dizer assim, eu queria morrer, eu queria sair daqui, eu queria não estar mais aqui nesse plano. Então, veja, você sentir isso sem ser seu, você tendo uma vida perfeita, porque você pode perceber que todas essas reações, elas fazem parte, por exemplo, dos sintomas da depressão. Por que todo depressivo, e eu defendo uma tese, que alguns não vão concordar comigo, mas para mim todo depressivo é um obsedado. De alguma forma ele está sendo influenciado por algum espírito, tá certo? Porque se a glândula pineal, vamos traçar um raciocínio lógico aqui. A glândula pineal é um órgão que nós temos no nosso cérebro. Eu até expliquei sobre glândula pineal em um outro vídeo. Que na realidade são 3 brotos, né? Como se fossem 3 coisas que vão nascer. Então, quando a gente começa a ser formado, né, organicamente, nós nascemos com esses 3 brotos. 2 deles vão se transformar em olhos, os seus olhos. E um terceiro é a sua glândula pineal. Em alguns, esse olho acha que vai ser olho mesmo. Entendeu como é o negócio? Então, ele se amplia mais do que o normal. Então, a glândula pineal de todo médium, ela é mais desenvolvida em tamanho e em estrutura magnética também. Alguns médicos fizeram, alguns cientistas na realidade, fizeram essa medida para saber qual era o tamanho da glândula pineal de uma pessoa normal e a pessoa que tinha paranormalidade. E notou-se que nos paranormais a glândula pineal é mais desenvolvida. O que é que a glândula pineal faz, gente? A glândula pineal, ela capta a energia magnética que vem da nossa aura, da nossa estrutura áurica ampliada, porque ela já amplia exatamente em consequência dessa glândula pineal. Você percebe mais, então tua energia ela é mais abundante. É como se engrossasse o teu perispírito, né? A tua estrutura áurica aumenta, né? E você chama a atenção. Através desse magnetismo, você puxa determinadas coisas. Todos nós puxamos, tá? Todos nós temos a glândula pineal. Mas o médium, ele puxa em demasia essas energias. E ele capta essas energias dos ambientes. Ao captar essa energia do ambiente, o que é que acontece? O que você capta magneticamente, a glândula pineal capta magneticamente, ela transforma também em resultantes neuroquímicas que vai afetar os teus órgãos e vai se basear exatamente nas tuas rodas, né, de energia, os teus chakras, tá certo? Que são ligados ao sistema endócrino. Vamos esquecer os chakras para não ficar muito polêmico e muito ligado ao esoterismo, né?
vamos entender o seguinte, que a glândula pineal, na realidade, ela termina energeticamente influenciando todos os órgãos do seu organismo. Se você adquirir um pessimismo, alguma coisa, se você está de mau humor, você captou isso de algum espírito, de alguma energia que está lá, extrafísica, que não faz parte de você, você naturalmente vai começando a adoecer. Você começa a engordar, às vezes você tem problemas cardíacos, você às vezes tem problemas de depressão, você tem problema de ansiedade, problemas gastrointestinais, problemas de próstata, são vários problemas circulatórios, tá certo? Então, na realidade, a mediunidade, quando não é bem trabalhada, quando ela não é bem estudada por você, porque muita gente diz assim, vamos desenvolver a mediunidade. Veja, parece até que você vai estudar para poder ampliar a sua mediunidade ou então desenvolver algo que não existe em você. Não é desenvolver, na realidade você está estudando, educando a sua mediunidade. Educar a mediunidade é saber dos seus potenciais e como bloquear determinadas energias que nos acometem e que nós não sabemos dominar, porque nós não temos esse conhecimento. Então, por que estudar a mediunidade? O primeiro princípio de todo médium, e aí na época em que eu em 1987, mais ou menos, 87, foi em 87 para 88, foi no final de 87, novembro, dezembro, então eu considero que foi 88. Mas eu já vou fazer o quê? 33 anos de espiritismo aí, tá certo? No final desse ano. Então, na realidade, veja só, se a gente pensar direitinho, né? Quando eu comecei a sentir tudo isso, eu comecei a engolir todos os livros. O primeiro livro que eu engoli foi esse daqui, o livro dos médiuns. Apareceu, Edia. Apareceu, surgiu. Né? E o livro dos médiuns, o que é? Né? O livro dos médiuns. O livro dos médiuns, primeiro foi o livro dos Espíritos, em 1857. Né? Existe o Pentateuco Kardeciano. Livro dos Espíritos, 1857. Livros dos médiuns, em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e Inferno, 1865, e a Gênese, que é o último livro de Kardec que ele publicou, 1868, exatamente um ano antes dele desencarnar. Então, na realidade, esse foi o Pentateuco Kardeciano. No livro dos Médiuns, que foi o segundo livro, Kardec colocou todos os parâmetros científicos das descobertas que ele estava fazendo. E ele percebeu, por exemplo, que existia uma metodologia. Então, o livro dos médiuns, o que é, gente? É o manual dos evocadores. É o manual de qualquer médium. Você sentiu alguma coisa? A primeira coisa que eu recomendo a todo médium é compre o livro dos médiuns. Compre o livro dos médiuns e estude. Wagner, eu tenho preguiça de ler. Poxa, nós aqui no SEC, nós temos uma programação onde nós temos o estudo da mediunidade todas as quintas-feiras às 19 horas. As casas espíritas, em todo Caruaru, em todas as cidades do Brasil, onde tem casa espírita, tem estudo de mediunidade, gente. Então, por mais rudimentar que seja o estudo, já ajuda muito a pessoa a sair da ignorância. E se você começar a ler, minha gente, eu tenho preguiça de ler. Gente, entrem no YouTube e coloca assim, Livro dos Médiuns. Tem áudio do livro. O livro inteirinho com áudio, onde você fica com um fone de ouvido, vai correr, fazer exercício na academia e tal, trabalhar. E aí eu não recomendo que seja no trabalho, né? Senão você se distrai. Mas você vai para qualquer canto da sua vida e que você vai estar escutando lá os comentários e tal. O livro, ele é um audiolivro. Então, eu tenho preguiça de ler. Gente, hoje em dia não tem mais desculpa para não estudar a mediunidade, tá certo? Tá fácil demais para estudar. Mas, Wagner, eu não sou médium, acho que não tenho mediunidade, mas eu tenho curiosidade de ler sobre mediunidade, de entender sobre mediunidade. Eu posso fazer isso? Lógico que pode. Lógico que pode. Você pode sim estudar sobre mediunidade, inclusive até instruir outras pessoas sobre mediunidade. Eu conheço várias pessoas que estudam e se instruem sobre mediunidade. Então, o livro dos médiuns, né? Destina-se a guiar aqueles que desejam entregar-se à prática das manifestações mediúnicas, fornecendo-lhes os meios mais apropriados para se comunicarem com os espíritos. É um guia para os médiuns e para os evocadores e se constitui em um complemento de O Livro dos Espíritos. Na realidade, é uma das partes do Livro dos Espíritos. Mas você veja que o Livro dos Médiuns,
quando você começa a estudar, você começa a se esclarecer. Aí, sim, Wagner, mas e essa questão? Eu vou até cantar uma música aqui, que é exatamente uma música de Padre Zezinho, que ele não fez isso para os médiuns, mas cabe muito mais, cabe demais para os médiuns, né? Que é um pouco de perfume, né? Ele diz o seguinte: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, na realidade, é assim, a mediunidade é mais ou menos isso. Todas as vezes que você doa-se à faculdade mediúnica, todas as vezes que você ajuda pessoas através da faculdade mediúnica, é como se você tivesse doando rosas e ficando com o perfume nas mãos. Você doa a sua faculdade, você distribui o amor que você tem, você ajuda os espíritos. E esse perfume que fica em suas mãos é o alívio. Porque isso é explicado também cientificamente. É assim, se a glândula pineal foi e captou várias energias de vários espíritos que querem falar, que estão sofrendo, que estão querendo se comunicar, e você não deixa, você está com ele, todos eles estão represados, querendo conversar com você. Às vezes, gente, é impressionante. Eu pego às vezes pessoas aqui que começam a desenvolver mediunidade, que, gente, teve uma pessoa aqui que eu peguei fila de espíritos. Fila de espíritos, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Todos eles perturbados, todos eles chorando, gritando, pedindo socorro. Você imagina todas essas energias conectadas a você, sem você dar vazão a elas, sem elas falarem. Então elas estão todas gritando no teu pé do ouvido. Na hora que você deixa cada uma delas se comunicarem, que você ajuda cada uma delas, encaminha elas. Uma vez por semana, não basta uma vez por semana fazer esse trabalho. Não precisa de mais. É um evangelho no lar que você tem que fazer para poder manter suas vibrações e suas energias e estudar e dar vazão à sua mediunidade uma vez por semana. Deixar que os espíritos falem através de você, ajudar na desobsessão, ajudar no encaminhamento desses espíritos para o mundo espiritual. Fazendo isso, gente, você descarrega essa energia em potencial que está densificada, que está concentrada em você. O que lhe alivia demais a mente, né? Você se sente melhor. Se você está depressivo, a depressão começa a passar. Agora, gente, passa a agonia. Você vai evitar de algum espírito de uma hora para outra se encostar em você e começar a querer que você fale e transmita uma mensagem dele. Você vai evitar esse tipo de coisa? Não. Mas você, com a capacidade mediúnica educada, você tendo educado a sua mediunidade, o que é que vai acontecer? Imediatamente você vai dizer assim a ele: olha, isso não é o momento de você falar, não é o momento de você comunicar. Vamos deixar para uma outra hora, um outro instante, vamos deixar para quinta-feira, aqui no SEC é na quinta-feira a reunião mediúnica, mas Wagner, eles obedecem. Sim, o corpo é seu, querido ou querida. O corpo é seu, não é deles. Muita gente diz assim, quando chega aqui e tal, começa a manifestação mediúnica, bate na mesa, dá grito, não sei o que. Eu digo: olha, veja, você pode controlar isso. E a pessoa diz: como eu vou controlar? Eu digo: que você não controla no seu trabalho, ou você fica dando tapa em todo mundo, dando sulavanco, dando sato, caindo no chão em tudo quanto é de canto que você chega. Não, eu me controlo. Eu digo: e por que não se controla aqui? Só porque eu disse que aqui você pode se comunicar e os espíritos podem falar, você está dando chilique? Então não tem sentido. Tem alguma pergunta, Augusto? Dor de cabeça, às vezes eu fico zonzo, eu fico tonto, né? Então, assim, é uma reação normal, natural. Todo médium, todo sensitivo, toda pessoa que sente energias, ela sente essa coisa. Parabéns, Manuela, você provavelmente deve ser médium, né? Se sente esse tipo de energia constantemente, porque sentir uma vez ou outra é uma coisa, né? Porque todos nós sentimos, como eu já falei, todos nós, médiuns e não médiuns ativos, né? Médiuns que têm esse vigor mediúnico de ver, de escutar, de sentir, mesmo esses aí que não têm tudo isso, eles sentem essas energias. Mas se você sente demais essas energias, se você capta demais essas energias, significa dizer que você provavelmente tem mediunidade. Então é bom trabalhar, é bom estudar a mediunidade, viu, Manuela?
Manuela vende de vez em quando algumas coisas para mim através da OLX, ela já veio entregar aqui, é uma moça bem simpática, bem gente fina. Então, Manuela, você está aberta aqui o nosso cérebro para você vir se desenvolver, conversar conosco sobre isso, bater um papo sobre mediunidade. Então, na realidade, gente, são todas essas sensações que você tem através da mediunidade e que muitas vezes você pergunta assim, meu Deus, não dá para suspender minha mediunidade, não. Muita gente pergunta isso a mim. Wagner, não dá para suspender? Eu digo, não dá para suspender porque foi você mesmo que pediu. E quando não foi você que pediu, foi obrigatório você vir com essa mediunidade. Porque essa faculdade mediúnica, vamos entender agora por que vir com a faculdade mediúnica, né? Para que eu vim com isso? Porque eu sou médium. A primeira coisa é que você é uma pessoa que de alguma forma ou fez muitas coisas que não deveria fazer em outras encarnações, em outras existências. E por isso você veio com uma missão de vida para acalmar, para sanar os problemas que você mesmo causou em outras existências. Hoje mesmo eu coloquei no Facebook, eu coloco sempre essas coisas, tá, gente? Até para gerar uma polêmicazinha e fazer com que todos nós possamos ter material para discussão. E hoje eu coloquei lá, assim, as pessoas às vezes nós que trabalhamos com auxílio, com amparo, com a caridade e tal, às vezes dá vontade de desistir, porque tem gente que é muito egoísta e é mesmo. Tem gente que realmente é muito complicado. Eu não estou dizendo uma coisa que é abstrata, não. Tem gente que, poxa vida, que, sei lá, veja, todas as atividades daqui do SEC são atividades gratuitas, atividades noturnas, né? Essas atividades espirituais são gratuitas. Tudo que vem dos espíritos, que é uma outra coisa, um outro atributo do médium, a gente não pode cobrar. Se é médium, não pode fazer cobranças, tá certo? Porque aquilo que foi dado de graça deve ser devolvido à humanidade. Então, essa é a tua missão, tá certo? Então, muitas vezes a pessoa vem aqui com um problema e tal, vem se tratar no hospital espiritual e às vezes as pessoas são extremamente ingratas em relação a tudo, né? Às vezes sai falando mal, às vezes diz assim, é obrigado fazer determinadas coisas. Não é obrigado a nada, gente. O trabalho do bem não é obrigatório. É obrigado eu ser médium, é obrigado eu participar da reunião mediúnica, é obrigado eu estudar. Eu não estou dizendo que é obrigado, eu estou dizendo que a recomendação dos espíritos que falaram com você é que você estude sobre seu potencial, que você desenvolva o seu potencial. Tem gente que pergunta até assim, é obrigado trazer os alimentos não perecíveis? Eu digo, de jeito nenhum, só se você puder. Agora é natural que eu mesmo, se eu fosse beneficiado em algum canto na minha vida, então eu sempre seria muito grato, e se é uma coisa para eu ajudar as outras pessoas, a uma comunidade carente e tal, por que não ajudar através de trazer 1 quilo de alimento? Será que isso vai empobrecer você, vai deixar você mais liso do que você já é? Entendeu? Se eu mesmo sou liso, mas vou atrás de 1 quilo de alimento em qualquer canto, gente. Quem é que não vai atrás de 1 quilo de alimento? Você está entendendo como é? Para quê? Para ajudar uma comunidade. Isso também desafoga as tuas energias. Gente, quanto mais a gente ampara, quanto mais a gente ajuda, quanto mais a gente está do lado do bem, quanto mais a gente auxilia de coração. Também não é para trazer coisa obrigado não, tá? Não é para vir fazer o estudo da mediunidade. Eita, eu vou fazer o estudo da mediunidade, que Wagner disse que se eu não estudasse mediunidade, estava lascado. Será que os evangélicos não acreditam em mediunidade, nem acreditam na comunicação dos espíritos, embora fique expulsando Satanás dentro dos seus cultos evangélicos. Tá certo? Satanás quem é? Não é o espírito, não é. Tá certo? E não existe Satanás, né? Ali está um coitado de um espírito lá sofrendo pra caramba. E isso me lembra até da questão de Chico, depois eu conto para vocês, né? Quer dizer, Satanás, na Igreja Católica se exorciza os demônios também. Na Igreja Católica tem os santos que se comunicam. Tem Nossa Senhora de Fátima, que foi lá para Fátima e deu a mensagem àquelas 3 crianças. E os espíritos não se comunicam, mas eles não desenvolvem a mediunidade. Então, se você considerar isso, tá certo? Nós temos uma grande massa de pessoas que estão dentro das clínicas psiquiátricas que não são doentes, que não estão doentes, que não vieram com problemas mentais, problemas psiquiátricos na realidade, porque não existe problema mental. A mente coordena e comanda o cérebro. A mente comanda o cérebro, tá certo? O pensamento comanda o cérebro. Mas a pessoa vem com alguma dificuldade intelectual, mediunidade. Então, gente,
Custa nada, né, começar a estudar. Ah, não quero frequentar em casa nenhuma, eu não quero frequentar o SEC. Abre o livro dos médios, está muito acessível hoje em dia, gente. Compra pela internet, entra no audiobook, escuta isso tudo. E aí eu me lembro de Chico Xavier, né? Que Chico Xavier disse que quando começou a mediunidade dele, foi parar num centro espírita, onde existia ele foi alvo da mesma forma que os evangélicos fazem de alvo todos aqueles que são endemoniados, né? Então Chico Xavier chegou lá e o espírito guia da casa, o mentor da casa, recomendou que se algum espírito obsessor chegasse ali para se comunicar, que o doutrinador que estava lá desse uma surra de Bíblia nele, né? Desse uma surra de evangelho nele. A surra de evangelho era exatamente você falar sobre o evangelho, né? Falar sobre as passagens do evangelho. E aí o coitado de Chico caiu nessa parada, né? Então ele começou a se manifestar, um espírito começou a dizer coisa lá através dele e tal, e o doutrinador pegou um evangelho pesado que tinha naquela época, lascou na cabeça de Chico. Chico disse que passou 3 dias passando mal por conta das bibliadas que ele levou na cabeça. E quantos, né, das igrejas reformistas aí, né, pentecostais, recebem bibliadas na cabeça para poder se livrar do demônio, e não tem demônio nenhum ali, tem um espírito que está ali sofrendo, que está querendo se comunicar, às vezes um vingador, e tal, que precisa ser tratado com respeito, né, e que precisa ser encaminhado para os hospitais espirituais. Mas isso não acontece. O que é que acontece? Aí as pessoas acham sempre que estão sendo influenciadas por espíritos do mal, que existem entidades malignas ali influenciando e que vão acabar com a vida delas, e não é desse jeito, gente. Tá certo? Chico Xavier foi assim, eu acho que uma das pessoas mais perseguidas por isso tudo. Às vezes a missão mediúnica vem para falar, tá certo? Para se comunicar, né? Chico Xavier veio com todas. Chico Xavier veio para escrever, para falar, para ouvir, para ver. Chico Xavier tinha todas as faculdades mediúnicas num homem só, tá certo? Ele é impressionante, Chico Xavier. Eu só não me lembro, só não me recordo se um dia ele psicopictografou, quer dizer, se ele pintou por algum espírito. Eu acho que isso não. Mas o restante das mediunidades, Chico Xavier tinha todas elas, tá certo? Era um fenômeno, tá certo? Eu, por muito tempo, achei apenas que eu tinha apenas a faculdade de intuição, né? E depois os espíritos vieram me comunicar através de outros médios, que eu podia escrever através da intuição, tá certo? Porque tem a psicografia intuitiva, que ela não é só mecânica, né? Então eu tenho a consciência de que estou escrevendo, recebo a mensagem, passo para o papel. Na realidade é assim, eu escuto do espírito mentalmente, porque eu não escuto, eu não sou clareaudiente, escuto do espírito e o espírito passa da mesma forma, como é a mesma mediunidade. Veja que eu destino para várias coisas. Eu escuto dos espíritos e falo, né? Então é a mesma mediunidade de psicofonia, né? Mas a psicofonia tem uma característica dos espíritos mexerem com a voz, com o aparelho vocativo do médium, né? Então o médium ele tem suas cordas vocais manipuladas pelo espírito. É uma coisa interessante, porque às vezes muda de voz, etc e tal. Eu não, eu recebo a mensagem mentalmente e passo, e muitas vezes o espírito realmente ele de certa forma toma um pouco conta de mim, e às vezes eu não lembro muito bem do que foi que eu falei, tá certo? O que foi que eu transmiti. Então eu tenho um pouquinho desse misto. E essa coisa de falar em público, por exemplo, eu também tirei uma outra brincadeira hoje na internet, que eu disse que geralmente eu falo para os espíritos, eu não falo para públicos grandes, né? Aqui mesmo nós temos 3 pessoas só, como meus assistidos aqui, são pessoas que estão assistindo a minha palestra, e vários outros que estão assistindo pela internet, né? Mas eu já fiz palestra no Centro Espírita que eu participava, que era o Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Eu comecei lá uma quarta-feira e aconteceu o que aconteceu com o Chico também, que Chico também fazia algumas palestras, principalmente no começo, na década de 50, quando ele assumiu o Centro Espírita lá, o Centro Espírita Luiz Gonzaga, se não me falha a memória. E aí quando ele começou a ser abandonado, né? Porque todo médium que toma conta de centro espírita, ele começa a ser abandonado, as pessoas começam a fugir e ir embora. Por quê? Porque a faculdade mediúnica, principalmente essa missão que nós temos de ter uma casa, né? Aqui não é uma casa espírita,
mas é uma casa espiritualista, universalista, onde nós temos basicamente o mesmo trabalho de uma casa espírita, com mais abertura, porque nós aqui damos a vazão a todos os tipos de espíritos que eles venham aqui conversar. Foi do bem, falou coisas certas e tal, com coerência, a gente admite aqui. E também os sofredores, os que vêm querer se vingar, e a gente vai conversar com eles, bater papo, essa coisa toda. Mas bom, todo médium, toda pessoa que vai dirigir uma casa, que vai tomar conta de uma casa, sofre assédios. Né? Os médiuns que ajudam, que auxiliam, sofrem assédio, às vezes ficam orgulhosos demais, que isso é uma dos grandes riscos da mediunidade, é você ficar orgulhoso com a sua própria mediunidade e achar que é melhor do que os outros. Médium não é melhor do que ninguém. Tá? Eu vou repetir isso 10.000 vezes aqui e eu bato o pé. Médium não é melhor do que ninguém, gente. Aliás, ao contrário, a gente é mais devedor do que todo mundo. Nós recebemos uma missão porque devemos muito. Nós recebemos essa missão. E aí Chico começou a ver todo mundo ir embora. Inclusive o irmão dele, a cunhada, todo mundo que ajudava ele. Quando foi um determinado dia, ele chegou no centro espírita e viu que ali, na hora da palestra, que era ele que ia dar a palestra, não tinha ninguém, só as cadeiras e as paredes. E ele disse que não viu muito sentido em dar palestra para cadeira e parede. Né? E não era época de internet, porque eu vou contar a minha história. A minha história foi mal intencionada, porque eu já pensava que estava me comunicando com a internet. Né? Então, o que é que aconteceu? Né? Chico, quando chegou, disse: rapaz, isso eu não vejo sentido. E aí já ia fechar o centro. Quando Emmanuel chegou, apareceu para ele e disse: volte e faça a palestra. E a gente não vale não, é? E que tipo de espírito é você? Que tipo de médium é você que não está vendo aqui, não está percebendo que tem uma grande quantidade de assistência? Esse Chico ainda não estava com essa mediunidade da vidência tão estimulada, então ele não estava vendo a assistência muito grande. Quando Emmanuel falou aquilo, automaticamente ele conseguiu enxergar a assistência todinha. Então Chico deu quase 2 horas de palestra para um salão vazio, só as cadeiras. Quem passasse no meio da rua chamava ele de doido, porque ele disse: meu Deus, vê o doido ali falando sozinho. Você imagina, em 1950 o cara falando sozinho para um monte de cadeira. Então é uma coisa de impressionar, mas comigo aconteceu parecido. Eu abri um dia das quartas-feiras lá no Chico Xavier para fazer os estudos, né, para atender. Nós tínhamos a quarta-feira de amparo aos dependentes químicos, né, de auxílio, atendimento fraterno aos dependentes químicos, né, que também depois se transformou no estudo do ESD, do estudo sistematizado da doutrina espírita, e fomos nós que abrimos essa quarta-feira lá. Então era eu sozinho, você imagina a dificuldade. Muitas vezes tinha 2 companheiras de trabalho, Neidinha e Geise, que eram as minhas anjas, que iam comigo, né? Pegavam carona comigo, iam para o centro e iam lá para me dar o apoio. Eu tinha elas. Mas às vezes as 2 farrapavam, né? Não iam pro Chico junto comigo. E quando foi um dia, principalmente, foi no começo, né? Quando eu cheguei lá, a gente não tinha um pé de pessoa para me assistir. Aí foi embora o pessoal que estava lá arrumando. Foi-se embora um, foi-se embora outro. Eu tinha a chave do centro, fiquei com a chave do centro e fiquei lá. E aí eu disse: não, eu vou dar a palestra para os espíritos e para o pessoal da internet. Né? Que inclusive até Dejan perguntava a mim: como é que tu consegue dar palestra sozinho? Muitas vezes tu fica na frente da câmera, fica falando durante meia hora, 40 minutos para ninguém ali na tua frente. Como é que tu consegue isso? Eu digo: não sei, eu acho que eu devo ver sem ver, porque eu não sou vidente, mas eu sinto que tem alguém ali me assistindo. Né? E eu senti naquele momento que tinha pessoas me assistindo, existiam pessoas me assistindo, mas muito mais confiante na internet, né? Eu digo: eita, quando eu terminar essa palestra, e dei uma palestra. Você sabe, um cabo inspirado. Eu dei uma palestra assim, daquela que você se orgulha depois, né? Aquele orgulho, aquela vaidade besta, né? Aquela vaidade besta que você tem. Aí eu fui assistir a palestra depois. Quando eu fui assistir a palestra, a primeira coisa que tinha lá embaixo dos comentários era assim: olha, não tem legenda não. Aí eu li aquilo ali: legenda? Legenda? Por que legenda? Aí embaixo tinha kkkk. A palestra tá muda, passasse 1 hora falando sem ninguém escutar aqui do lado de cá. Eu não tinha plugado o microfone direito
no telefone, e o telefone simplesmente ficou mudo a palestra inteirinha. E eu fiquei lá, dando a palestra toda. Mas, poxa, depois, quando eu meio aborrecido, chateado, e aí fui comentar com algumas pessoas, né? E aí, quando eu comentei, muito aborrecido, vim embora para casa chateado, a cabeça meio doente, porque você fica com dor de cabeça, né, nessas coisas. Veja a energia como é, né? Você tava bonzinho. Quando eu notei que a palestra não tinha pego através do Facebook, eu fiquei com a cabeça doendo. Quer dizer, eles vêm para influenciar, né? Para dizer assim, falou para ninguém, né? Falou para ninguém, né? E isso aí, pô, você fica chateado, né? Você fica triste. Entra na vibe dos caras. Bom, quando eu cheguei, que entrei em casa e tal, que fui olhar no espelho, fui lavar o rosto, tava com o rosto, tava vermelho. Tava suado o rosto, aquela coisa de suor, né? Passei muito tempo falando, gente, em pé, falando para todo mundo e não falei para ninguém, né? Falei. Porque aí na hora que eu olhei pro espelho, eu senti uma presença do meu lado. Que depois eu vim descobrir que era Ernesto, que é o mentor que estava me acompanhando já fazia um bocado de tempo. E Ernesto disse, meu amigo, você parece que não é espírita. Como é que você vai dar uma palestra para espíritos e espíritas e acha que os espíritos não estão ali? Aquilo estava lotado. Se sinta satisfeito, muito feliz da vida. Porque você estava muito bem acompanhado. Tinha muita gente boa ali, inclusive nós estávamos dando... E a sua intuição? E a forma como você falou? Você não está satisfeito? Por que você tem que provar alguma coisa para alguém? Então, mediunidade, inclusive, é isso, gente. É você saber que você está falando para os espíritos, que a tua missão é para os espíritos, encarnados e desencarnados. Mas se os desencarnados não estão dando nem um tchuiu para você, não estão nem aí com você, que você se satisfaça com aquela assistência espiritual que tem na sua frente. Então, eu não fico chateado não, tá, gente? Eu comentei aí no Facebook que como eu dava palestra sozinho, né, e tal, e que dava palestra para os espíritos. Até meu amigo João Sobrinho brincou, disse, então não é só você não, eu também dou palestra sozinho e tal. É uma missão que muitas vezes é solitária, às vezes a gente é abandonado, os médios vão embora da casa, a gente fica trabalhando sozinho. Aliás, levei mais um carão, né, e eles perguntaram a mim, quando é que você vai voltar com o hospital espiritual, moço? Não, mas eu tô chateado porque meu pai tá doente, tá na UTI. Ele disse, e você vai esperar quanto tempo? Ele vai sair? Será que ele vai sair essa semana da UTI? E o restante dos doentes? E o restante das pessoas que estão necessitando do seu auxílio, da sua ajuda? Recomeça os trabalhos, viu? Eu digo, epa, calma, tá entendendo que não tem moleza para médium e que a pessoa que veio se lamentar, dizer, eu não tenho mediunidade, que pena. Olhe, agradeça a Deus porque não tem. É lindíssimo trabalhar com a mediunidade. É belíssimo, dá uma satisfação muito grande. Mas também é bastante penoso. É bastante, principalmente quem abraça a causa da forma como nós abraçamos aqui no SEC. Como eu abracei como médium. Tá? Eu passei muito tempo sem exercitar a mediunidade e ia deixar esse karma coletivo para minha família, né, depois que eu desencarnasse. Então eu não queria deixar esse karma coletivo para minha família. Então eu estou assumi através do hospital espiritual, através do estudo da mediunidade, através de tudo, tá certo, gente? Então na realidade eu fiz toda essa minha catarse, todo esse trabalho da mediunidade, estou tentando passar o que conheço sobre mediunidade, sobre doutrina espírita, sobre os espíritos e tal, para tentar minimizar a minha pancada, gente. É como eles mesmos me disseram. Você está reclamando de quê? Você foi orgulhoso, egoísta, você foi ingrato muitas vezes na sua vida, então se conforme com a ingratidão dos outros. E outra coisa, passe a mão sim. Doe a sua mediunidade como um exercício para você mesmo, um exercício de fé, um exercício de amor. Doe sempre. Então, para encerrar aqui, gente, eu vou tocar essa música de Padre Zezinho, que Fica Sempre um Pouco de Perfume, né? Que é um pouco de perfume, na realidade, o nome da música. Para encerrar a nossa live de hoje, e a música é mais ou menos assim. Fica sempre um
pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá um pouco que se tem aos que têm menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dá ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Gente, muito obrigado a vocês, gratidão por ter assistido. Desculpem o mau cantor, mas é com esforço do coração, é com a vontade de servir que a gente faz tudo isso. Paz e luz, até uma próxima comunicação, até a próxima semana, e o Café Espiritual vai acontecer domingo. Valeu, tchau.